Olá a todos! Então vamos ao último vídeo da série de Netuno nas casas astrológicas, baseada nesse livro, o livro de Netuno, da Mary Lynn Warren, uma excelente obra, vale a pena adquirir esse livro. Esse livro, não sei se ele está sendo ainda editado, o meu eu comprei em sebo e você encontra com facilidade nos sebos. Então, Netuno nas casas anteriores, de 1 a 11, já foi postado o vídeo, tá na playlist, que fica aqui em cima, né? Playlist de leitura comentada, você encontra Netuno nas demais casas. Hoje é a casa 12, a última casa astrológica que faz parte da família de Netuno. Netuno é regente natural da casa 12 e também de Peixes. Então, Netuno confortavelmente instalado na casa em que ele rege. Mas vamos ver os desafios também em que esse Netuno enfrenta por estar na casa 12. Então, eu vou ler, conforme eu tenho feito nos vídeos anteriores, a passagem do capítulo da Marilyn e vou dar a minha interpretação, a minha contribuição a respeito dessa passagem. Então, vamos à página 142, Netuno na 12ª casa. Netuno está associado tanto a Peixes como à 12ª casa. O que significa que quando este planeta está situado na 12ª casa, ele pode representar uma dose dupla de satisfação ou de insatisfação. Tanto a casa quanto o planeta são de água, de modo que existe muita coisa nesse caso que ocorre debaixo da percepção consciente. A situação não precisa continuar dessa maneira, mas ela certamente tende a fazê-lo, a não ser que um trabalho deliberado seja realizado para trazer à consciência valores inconscientes, crenças e fé. A parte mais difícil dessa posição astrológica é exatamente essa falta de consciência de si mesmo e a maneira como ele atua. Afinal, aquilo que funciona a partir de níveis inconscientes tem muito mais poder e mais liberdade de nos afetar do que os impulsos dos quais temos consciência. Quando conhecemos nossas tendências particulares, podemos analisá-las, trabalhar em torno delas, se assim o desejarmos. Tópico do próximo parágrafo: as opções disponíveis. Por exemplo, se uma mulher compreende que possui uma grande dose de ambição na sua profissão, pode perceber que talvez sua ambição tenda a desequilibrar seu estilo de vida. É possível que sua tendência automática seja colocar as exigências do trabalho antes das necessidades do seu marido. Se ela se der conta disso, contudo, está numa posição de fazer escolhas bem pensadas, ao invés de automáticas. Ela não mais fará simplesmente a suposição de que sua carreira sempre tem que vir em primeiro lugar. Ela verá que às vezes seu marido pode ser mais importante. Tudo irá depender das circunstâncias. O ponto importante é que, como ela está consciente das suas tendências, não é governada por elas. Ela é livre para reagir de diferentes maneiras, livre para tomar decisões conscientes que lhe trarão os resultados que deseja e irá apreciar. Então veja, aqui ela deu exemplo, né, de uma pessoa que tem um companheiro, um marido, um exemplo de uma pessoa que tem uma questão relacionada a trabalho. Mas Netuno na casa 12, ela está querendo dizer aqui que Netuno na casa 12 tem uma tendência a uma grande satisfação ou uma grande insatisfação. Na realidade, essa tendência de Netuno é em todas as casas. Só que na casa 12, a pessoa tem digamos que é uma ênfase nessa questão de ir muito a fundo nas coisas. E a nível inconsciente. E quando você toma consciência daquilo que você necessita ou no qual você projeta, você consegue ver as outras questões que estão envolvidas nisso. Ou seja, quando você tem uma dose de consciência, você consegue fazer os ajustes, você não é mais dominada por questões inconscientes, ou seja, você não age no modo automático, você consegue deliberar e fazer suas escolhas, embora hajam tendências. Então agora vamos à página seguinte, 143,
O tópico do parágrafo diz assim: a falta de consciência. Com Netuno na 12ª casa, é a miúde extremamente difícil perceber, mesmo que remotamente, que valores supremos e incontestáveis determinam a maneira como interpretamos o mundo à nossa volta, bem como o modo como interpretamos nosso próprio comportamento e atitudes. Veja, então eu vou repetir aqui porque eu achei muito interessante a gente falar sobre isso. Vamos lá. Com Netuno na 12ª casa, é a miúde extremamente difícil perceber que valores supremos e incontestáveis determinam a maneira como interpretamos o mundo à nossa volta, bem como o modo como interpretamos nosso próprio comportamento e atitudes. Por que supremos e incontestáveis? Porque, como foi dito nos vídeos anteriores pela própria Marilyn, Netuno representa os valores supremos para nós, de acordo com a casa onde ele está. Claro que também relacionado à posição dele no mapa, mas a casa são os valores que a gente considera como sendo supremos na nossa vida. E na casa 12 tem a ver com o nosso comportamento, atitudes, porque fica como se ele abrangesse todo o mapa, né? Então aqui ela continua dizendo assim: os valores são incontestáveis a ponto de estarem além do desafio. A pessoa com Netuno na 12ª casa tenderá a ter uma grande dose de dificuldade simplesmente para digerir o conceito de como os valores afetam as percepções e, por conseguinte, as atitudes e o comportamento. Seus valores simplesmente são o que são e costumam resistir à classificação ou à definição. Ela está tão cercada e absorvida por seus valores que não consegue separar adequadamente nem a si mesma, nem suas experiências desses valores. Eles se tornam absolutos na sua vida e desafiá-los significa desafiar suas necessidades mais profundas. Então, nesse caso, é um pouco vago, não, por quê? Porque a casa 12, ela é uma casa muito diluída, né? Ela tem a natureza de Netuno. Então, você tem que observar quais são os valores supremos da sua vida, algo em que é incontestável para você. E esses valores supremos é que eles precisam, você precisa ter consciência desses valores, mas também ter consciência de que existem outras áreas da vida que necessitam da sua observação, da sua atenção. Mas esses valores, ainda que por serem incontestáveis e supremos, eles podem até estar no patamar mais elevado, ou seja, você cuida deles com maior apreço, até porque eles são supremos para você, mas você precisa ver quais as pessoas, circunstâncias, situações da sua vida estão atreladas a isso. E você precisa, a partir dessa consciência, perceber também essas outras áreas da sua vida. Então a pessoa se inclui, ela não consegue nem mesmo separar o si mesmo, o seu corpo, a sua identidade, com essa questão dos valores. É como se fosse ela mesma, ela própria, né? Continuando, a necessidade mais profunda desse netuniano é descobrir e viver sua herança espiritual. A casa 12 é uma casa de espiritualidade. Ele está mais perto dela do que qualquer outra pessoa. E é, contudo, incapaz de traduzi-la em termos que o mundo possa compreender. Ou seja, em conceitos, em dogmas. Ele não consegue expressar essa necessidade que ele tem de uma fusão com a espiritualidade, né? Tem uma relação de Netuno na 12 com... É o Netuno ao quadrado. Essa necessidade de fusão com tudo, né? De identificação total. É uma identificação que ela é, ao mesmo tempo que natural e que tem uma necessidade constante. Né? A pessoa tem uma necessidade constante de fusão com algo que é superior a ela. E ela não consegue nem traduzir isso em palavras. Ela tem uma necessidade de transcendência. Isso não o aborrece particularmente, mas qualquer obstáculo à sua meta pode parecer terrivelmente doloroso e injusto. Embora a miúde, ele simplesmente venha encará-lo como parte do seu mundo do seu mundo irreal, que julga poder desprezar. Com Netuno nessa posição, o indivíduo está menos ligado ao mundo do que as outras pessoas, mais sintonizado com o mundo do espírito, da cura, da energia harmonizadora do amor absoluto,
que flui através de nós e à nossa volta. Basta que tomemos conhecimento dela. Essa pessoa pode muito bem possuir habilidades psíquicas. Ela jamais abraça o mundo e sua versão da realidade, porque está consciente, mesmo que num nível indistinto, de que o universo abarca tudo mais do que nossas mentes possam conter, né? Então, é como se aquilo que o mundo diz como correto, os sistemas de valores que o nosso mundo, ou que a cultura da pessoa, a sociedade mais imediata tem, ela nunca vai ter aquilo como definitivo, porque para ela a realidade não é aquilo, a realidade é algo que transcende a isso, né? E as pessoas que não têm consciência dessa espiritualidade ou dessa realidade paralela ao mundo objetivo, essa realidade que muitas vezes, que para ela não é uma ilusão, para ela não é uma ilusão, é uma realidade. O mundo é que é uma ilusão. Esse lado palpável do mundo, de um mundo baseado em dias da semana, anos, meses, isso não é o mundo real. O mundo real é uma realidade além dela. Mas as pessoas que não têm um lado tão espiritual, embora tenham um Netuno na casa 12, que não tomaram ainda consciência disso, elas sentem isso de uma outra forma, que a Marilyn também vai explicar aqui. Vamos lá. Tópico do próximo parágrafo, a necessidade de um ego maduro. Existe o perigo que a pessoa alcance totalmente essa percepção intuitiva antes de desenvolver algum poder do ego. Com um ego forte, ela irá honrar a si mesma, bem como a sua visão, e pode se relacionar positivamente com a imensidão daquilo que vê. Sem o ego, ela tenderá a se sentir oprimida e facilmente aterrorizada. Então, ela irá achar que as opções negativas de Netuno são uma tentação irresistível. Ela irá pensar que encontrou uma maneira de sair do inominável terror e jamais percebe a armadilha abrindo-se à sua frente. Com Netuno na 12ª casa, o indivíduo precisa examinar longamente sua tendência a idealizar a paz, o amor universal, a santidade, o sacrifício e o serviço, a arte e a música, a fantasia e o caminho espiritual. Então, essa pessoa idealiza aquilo que ela vê. Aquilo no qual ela se identifica, ela idealiza. Vamos supor, se a pessoa tem uma religião, ela vai idealizar o governante da religião. Se essa pessoa tem vamos supor, ela tem um desejo grande de ter paz, no sentido de que ela quer sempre ter tempo para si mesma, ela vai buscar essa paz, e por mais que ela viva num lugar tranquilo, e por mais que ela tenha uma vida tranquila, ela sempre vai achar que aquela paz, ela não é totalmente paz para ela. Ela vai sempre idealizar algo a mais, né? Porque é o planeta da idealização. O sacrifício nunca é um sacrifício suficiente, ela sempre acha que tem que se sacrificar mais e mais e mais e mais, até chegar um momento de uma imolação mesmo, algo bem complexo. Então, seja lá o que ela dê valor na vida, ela vai dar valor demais. Ela tenderá a ter muitas ilusões a respeito do desenvolvimento espiritual e do papel que desempenha na vida. Eu achei até interessante, porque, né, eu li um livro que tem um mestre espiritual que ele tinha o grande desejo de que ele atingiria a iluminação dele se ele estivesse nas cavernas do Himalaia. Então, para ele, nada que ele encontrasse aqui no mundo, eu nem sei onde é que está o Netuno dele, né? Mas nada que ele encontrasse no mundo, qualquer religião ou qualquer mestre da linhagem dele ou daquilo que ele havia abraçado como religião para ele, conseguiriam ajudá-lo a chegar nessa iluminação, nesse auge de espiritualidade, se ele não fosse uma caverna no Himalaia meditar. Então ele tentou várias vezes ir para uma caverna no Himalaia meditar, mas sempre dava errado quando ele tentava ir. E acabou que, né, ele já é falecido, que ele acabou entendendo que ele não precisava ir para uma caverna no Himalaia, né, para poder alcançar aquilo que ele desejava. Então é mais ou menos por aí. Né? A pessoa acha que sempre tem uma condição, tem uma vivência extrema, ela tem que viver aquilo que ela considera como extremo na sua espiritualidade para conseguir atingir algo que para essa pessoa, que eu estou citando aqui o exemplo,
era a iluminação espiritual. Então a iluminação espiritual era a meta suprema dele. E ele achava que ele tinha que estar lá na caverna do Himalaia. Tá? Encontrou, de certa forma encontrou, mas é essa ideia de que tem que haver sempre algo a mais para eu conseguir chegar no meu ideal de perfeição. Repetindo, ele tenderá a ter muitas ilusões a respeito do desenvolvimento espiritual e do papel que desempenha na vida. Irá esperar que ele seja fácil e, contudo, estará mais disponível a sofrer do que desistir do seu sonho. Haverá uma forte necessidade de deixar passar ou negar quaisquer imperfeições nas questões que considera vitais na sua vida. A gente fala, nós falamos aqui, que Netuno deixa passar muita coisa, né? Ele põe aquele véu de ilusão clássico dele, né? Para não ter que lidar com a realidade. Ele deixa passar muitas das imperfeições do caminho, porque ele tem a meta, e essa meta, embora não seja muito bem definida, tem a ver com esse ideal de perfeição dele. As escolhas positivas são para aqueles que integram os anseios de Netuno a um estilo de vida holístico, ou para aqueles poucos indivíduos cujo mapa aponta numa única direção. Netuno, na 12ª casa, não constitui um problema em si mesmo, quando não existem contraindicações ou choques. Se nada for reprimido ou desprezado, se todas as partes, impulsos e necessidades forem honrados e receberem alguma atenção, todos os deuses e deusas ficarão satisfeitos. O principal problema concernente a Netuno na 12ª casa é a anteriormente citada falta de consciência do que são os valores supremos e de como eles afetam a qualidade de vida da pessoa. Tem também uma questão de uma confusão a respeito do que a pessoa quer da vida. A pessoa não consegue encontrar esse valor supremo, ela se perde nesse processo. Ela não tem uma consciência do seu valor supremo, porque quando você tem consciência do que você dá valor na sua vida, e a palavra consciência, ela já traz aí uma certa seletividade, né? Você tem a consciência, então você tem consciência do que não é valor supremo. Quando você tem consciência do seu valor supremo, você automaticamente tem consciência do que não é valor supremo. E aí você consegue administrar melhor. Continuando na página 144, quando a pessoa com Netuno na 12ª casa possui uma fé profunda e fundamental de que todas as coisas parecem perfeitas, elas surpreendentemente parecem selo. Essa pessoa não desprezou ou evitou a consciência, mas exatamente ela enxergou através das aparências superficiais, alcançando o significado fundamental, as consequências do que está acontecendo no presente. Ela sente um fluxo na vida, um propósito que é, em geral, maior e mais importante do que os reveses temporários que tanto perturbam a pessoa comum. Ela vê os acontecimentos sob um prisma totalmente diferente. Enquanto alguém menos consciente poderá interpretar a morte de um amigo como prematura e injusta, o netuniano poderá saber, no nível interno e profundo, que o amigo precisava avançar para novas experiências a fim de dar o passo seguinte no seu desenvolvimento. Então a pessoa, ela dá um significado aos acontecimentos da vida mundana. Agora, quando ela não tem uma consciência da vida em si, dos propósitos, do propósito da vida ou do significado da vida, não precisa nem ter uma visão religiosa, mas ela tem uma ideia do propósito da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho um corpo físico? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas adoecem? Quando a pessoa tem uma consciência disso, ela encontra um propósito para os reveses, para as coisas que acontecem. Então ela tem uma visão diferente dos infortúnios e das dificuldades que todos nós sofremos. O netuniano sofreria por si mesmo e pela sua sensação de perda, mas sentiria que tudo havia ocorrido por um bom motivo, no caso do amigo perdido. A partir da essência mais profunda de sua fé inabalável, surgiria força suficiente para conseguir ver através da superfície e perceber um padrão maior, mais abrangente no fluxo da vida, para o caso dos conscientes. Esse netuniano pode fazer tudo que todos os netunianos anseiam por fazer.
Ele pode viver em contato consciente tanto com o mundo da realidade física quanto com o mundo da realidade espiritual. Cada um eleva o outro. Então, mesmo aqueles que vivem apenas para a realidade física, né, que não tem tanto contato assim com a espiritualidade, eles são chamados a perceber isso. E como que eles são chamados a perceber isso? Através das dificuldades da vida. Então, alguns preferem achar a vida injusta, deixarem de acreditar em Deus, ou deixarem de acreditar numa realidade superior, ou dizer, não, se Deus existisse, as pessoas não sofreriam tanto, aí passa a viver naquela de, ó vida, ó azar. Por quê? Porque não tem a consciência de como que a vida flui. Não é porque não tem a consciência de Deus, porque acreditar ou não em Deus, isso aí vai de cada um. A pessoa pode ter uma consciência de que existe algo maior, mas que não necessariamente é Deus. A pessoa pode ter uma consciência de que existe algo maior sem ser necessariamente um capitalista ou alguém materialista, que só vê um mundo de trocas e de matéria. A pessoa pode ter uma consciência maior de que tem algo por trás disso, eu posso não saber explicar, né? Mas eu não preciso ser um materialista completo só porque eu não sei explicar. Então, são essas questões que permeiam aí essa posição de Netuno na casa 12. E assim ela fechou a posição de todos os Netunos nas casas e ela termina aqui com uma breve meditação. Então, ela fala sobre uma meditação para todos os Netunos, fechando esse capítulo de Netuno nas casas. Na página 145, ela diz assim: meditação. Analise a posição de Netuno no seu mapa, em que casa ele está. Em que casa ele está? E que pessoa é mais provável que você projete as qualidades de Netuno? O que você pode aprender com as pessoas que lhe parecem muito netunianas? Então, essas pessoas que você projeta as qualidades do seu Netuno, seja lá em que casa for, o que você pode aprender com essas pessoas? Porque essas pessoas têm as qualidades netunianas que você projeta. Um abraço a todos e até a próxima série do canal, que é Netuno com os planetas, aspectos de Netuno no mapa de nascimento, ainda do livro da Mary Lin Mara, mais uma nova série. Um grande abraço.